Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. Alhambra Móveis, 40 anos, cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Sempre às terças-feiras aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre terapias regressivas. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então mais um Tricotar, hoje um tema que eu adoro, mas antes eu vou apresentar as tricoteiras e a nossa convidada que está aqui com a gente hoje. Vou começar pelo meu lado direito, Juliana Costa, nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Van, prazer estar aqui com vocês, João. Nossa tricoteira expert hoje aqui também, especialista em posicionamento digital, Tainara Moraes, seja bem-vinda. Oi, Van, oi meninas. Ana Tércia Romano, que é a nossa advogada, especialista em direito de família, divórcio, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Olá, meninas. Oi. E vamos lá, deixa eu apresentar para vocês, vou fazer uma breve apresentação dela aqui, Andréa Borges, que é psicoterapeuta de regressão, pós-graduada em terapia regressiva pela Universidade Einstein, professora convidada responsável pelo módulo de atendimento online do curso de pós-graduação em psicobiosofia na Faculdade Inovale. Falei certo? Tá. Especializada em floral de Bach, formada em letras, pedagogia, língua espanhola, atua na área terapêutica há mais de 10 anos, onde já atendeu centenas de pacientes também ao redor do mundo e já realizou mais de 3.000 regressões. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Vou começar um pouquinho diferente hoje. Alguma de vocês aqui já fez algum tipo de tratamento assim? Com regressão? Não. Não? Não. Inclusive tenho medo. Opa! Então, antes da gente falar sobre o medo da Tainara, deixa eu pedir para a Andréa, que a Andréa explica um pouquinho do seu trabalho, como é que funciona a terapia, as terapias regressivas, para a gente... Depois a gente vai falar sobre medo, sobre tabus também, mas acho que é legal a gente explicar primeiro. A terapia regressiva, Vanessa, é um processo terapêutico que utiliza a regressão de memória como uma ferramenta dentro desse processo terapêutico. Muita gente se confunde achando que a terapia regressiva são regressões avulsas que você faz e que a regressão por si só resolve o problema, mas isso não é real. Na verdade, o processo de regressão é apenas um processo de rememoração. O que vai te curar daquele problema que você foi até o set terapêutico para que você se cure, o que vai proporcionar esse processo de autocura é o tratamento terapêutico feito juntamente com a regressão. Legal. Tainara, por que o medo? Não sei o que eu vou encontrar ali, o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim. Porque a gente sai um pouco da consciência, é isso? Para fazer, se inicia com hipnose, algo assim? Na verdade, a gente não utiliza a hipnose clássica, na qual você fica inconsciente. A gente utiliza uma indução que deixa você no estado alterado de consciência, no estado focado de consciência. Se você pegar o conceito de hipnose, sim, é um tipo de hipnose, mas você não fica inconsciente, você fica o tempo todo consciente, conversando comigo, me contando o que você está vendo, eu vou falando, você vai me ouvindo, a gente faz um trabalho de ressignificação durante a memória, é tranquilo. Agora, é engraçado você falar que tem medo, porque assim, a maioria das pessoas, na verdade, tem curiosidade. Então eu recebo muitas mensagens perguntando, eu posso fazer uma regressão para saber o que eu fui na vida passada? Porque a maioria das pessoas acham que foram grandes personagens da história na vida passada. Que audácia, hein? Mas isso é muito comum, é mais comum do que você imagina. E na verdade eu costumo dizer que
Bom, quando a gente faz uma regressão que não tem explicação, né, aquela memória, ou seja, não é uma memória dessa vida atual, e aí, dependendo do estudioso, se chama de memória de vida passada, memória genética, memória ancestral, isso varia a nomenclatura, mas o fato é que a maioria das nossas vidas pregressas, nós somos pessoas comuns. Sim. Porque os grandes personagens da história são exceções, né? Uhum. Então, é bem decepcionante para quem está buscando descobrir alguém importante numa vida passada. Mas a questão do medo é mais comum, eu recebo muita dúvida, assim, tem perigo de eu fazer a regressão e ir para o passado e não voltar mais? Né? E eu costumo dizer, mas você não foi para lugar nenhum. Você tá se for online, você está na sua casa, deitada na sua cama. Se for no consultório, você está deitada na poltrona, você está aqui. Você não foi a lugar nenhum. É apenas um processo de lembrança. É mais ou menos, para quem tem muita curiosidade de saber como é mais ou menos como se eu dissesse, deita aí, fecha os olhos. Me conta o que você sonhou essa noite. É um processo mais ou menos parecido, porque você vai fechar os olhos, você vai trazer o seu sonho, aquela memória não vem de maneira muito clara, né? Então é um processo semelhante. E é engraçado, porque eu já fiz outras, não sei se terapias, eu já fiz rebirthing, já fiz constelação familiar, enfim, sou curiosa para investigar essas coisas, só que a regressão é o único que eu fico um pouco ainda assim, sabia? Com um pezinho atrás da orelha. Porque eu sou curiosa, eu sou corajosa para fazer o resto, só que a regressão eu fico, será? Não sei. O que eu posso te falar é que é tranquilo, mas, terapeuticamente analisando a sua fala... Já entramos na análise. Provavelmente pode ter memórias, né, que você ainda não esteja preparada para vê-las. Isso é comum. E aí é só memória ruim que vem na regressão? Não, vem memórias boas. Eu não posso saber. Porque aí a pessoa, sei lá, viu que morreu, que levou um tiro, sabe? Geralmente eu vejo esses feedbacks, então acho que é por isso que fica isso na minha cabeça. A pessoa descobre como morreu, descobre que morreu afogada, alguma coisa assim. Aí eu acho que eu tenho medo de acessar isso. Posso dar uma contribuição? Não estou falando das terapias regressivas, mas eu também sou não uma curiosa, eu acredito muito em todos os tipos de terapia, sejam eles psicoterapia ou seja ligados à espiritualidade, eu sou adepta a tudo mesmo. Já passei por algumas sessões, por isso que eu queria te perguntar depois também sobre a questão de vidas passadas, porque tem pessoas que não acreditam em vidas passadas, né? E tá tudo bem. Porém, quando ela fala até de ressignificar, você sempre vai lembrar de algo, você vai ver algo lá que aconteceu e você vai ressignificar aquele momento. E tem mais uma coisa também. Talvez, numa determinada época do mundo aí que a gente viveu, algumas coisas, algumas atrocidades eram normais para aquela época, né? Então, não adianta a gente falar, na época das guerras, do que fosse lá, era normal, olho por olho, dente por dente. Hoje não, então não é que só somos pessoas ruins, só fizemos maldades, não, mas tudo a gente tem como ressignificar isso, né? Isso é o meu entendimento. Na verdade não aparece só memória ruim, mas vamos levar em consideração o motivo qual você procurou a terapia regressiva. Então a terapia regressiva ela é feita para trabalhar um problema. E a regressão é feita para buscar a origem desse problema. Se você está buscando a origem de um problema, muito provavelmente você não vai ver uma memória muito feliz. Você não concorda? Então, provavelmente, você vai ver alguma memória traumática. E o que é esse trabalho de ressignificação que a gente tanto fala? É justamente, primeiro, você fazer uma mudança ali naquela memória. E segundo, você dá um novo significado à memória. Terceiro, você trabalhar terapeuticamente aquela memória, por quê? Porque se o que aconteceu naquele passado influencia no seu presente de hoje, no seu modo de pensar, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, o objetivo é que esse passado de fato fique para trás e que de agora em diante você consiga seguir a sua vida sem essas amarras do passado e conseguindo tomar decisões assertivas, sem aquelas crenças que te limitavam. Então, sim, que aparecem memórias ruins porque a gente vai tratar problemas. Mas, por exemplo, sabe uma coisa muito legal que pouca gente fala e que eu faço no consultório e que é bem bacana em alguns casos específicos? É a progressão. Progressão é você ir para o futuro. É o oposto da regressão. Aí você vai dizer, ok, mas como você vai para o futuro, né?
O futuro ele é mutável, isso é um fato. A progressão, ela é uma possibilidade de futuro diante das escolhas que você faz no hoje. Então, se hoje você faz uma progressão, você vai ver as possibilidades de futuro diante da vida que você leva hoje, do seu modo de pensar, do seu modo de agir, das suas decisões. Se isso mudar e você fizer uma nova progressão, a progressão provavelmente vai mudar. Então, a progressão é muito legal porque dá para, primeiro, você se ver no futuro com as decisões que você está tomando hoje. Então, será que esse caminho que você vai alcançar é ok, tá certo? Eu já gostei. Nossa, eu adorei É, muito mais eu já essa. Eu também. E segundo, que dá, assim, partimos do princípio que no futuro seremos mais maduras, né, mais sábias, mais experientes do que atualmente. Então dá para você ir no futuro resgatar um pouco dessa sabedoria do futuro para você trazer para o seu presente, a fim de que essa sabedoria te ajude a tomar as decisões assertivas. E até ter isso como norte para de fato chegar nesse futuro. Exatamente. Né? Ou mudar a rota para chegar em outro. Isso pra mim é mais Perfeito. fácil de... Mais palpável, né? Isso, E porque no futuro vai ser a Natécia lá no Sim. futuro, não é uma pessoa que eu... Aí eu É tenho essa importante resistência. a gente ouvir você, Ana, porque você, acho que não tem muito essa coisa de crença em vidas Não, passadas, né? Eu não acredito. Eu tenho resistência, então se eu tivesse, eu não ia conseguir fazer essa terapia, porque eu ia ficar travada por não acreditar. Ó, mas vai, Andréia. Então. Mas você sabe, Convença, né? mas você sabe, Ana Tessia, que eu tenho muitos pacientes que não acreditam em vidas passadas. Inclusive, existem muitos terapeutas de regressão que não acreditam, e por isso que chamam de memória ancestral, memória coletiva, memória genética, ou seja, é uma memória da qual você não tem uma explicação científica, mas que aquela memória vem espontaneamente. E eu tenho muitos pacientes evangélicos, por exemplo, que não acreditam em reencarnação, que fazem ou que já fizeram terapia de regressão, já viram memórias desconhecidas, resolveram seus problemas e ok, seguem com a vida deles, com a religiosidade deles. Por quê? Porque a terapia regressiva, isso é algo, por exemplo, que eu bato muito na tecla. Ela não tem a ver com religião e ela não tem a ver com reencarnação. É por isso até que a gente batalhou muito para mudar o nome de terapia de vidas passadas para terapia regressiva. Porque, na verdade, a gente trabalha com regressão. A regressão pode ser feita para um momento seu da vida adulta, da adolescência, da infância, de quando você estava na barriga da sua mãe, por exemplo, e podem aparecer memórias desconhecidas. Então, não necessariamente a regressão leva a uma vida passada. E mesmo que apareçam essas memórias desconhecidas, imagina que por alguma razão essas memórias desconhecidas estão gravadas no seu inconsciente. Seja porque você viu um filme, leu uma revista, seja porque você está repetindo a memória de um ancestral seu, uma memória coletiva que você pegou aí no ar e está trazendo, não importa. Não importa o nome que você dê. Mas se aquela memória está no seu inconsciente e está interferindo na sua vida atual, ela precisa ser trabalhada. Então eu sempre falo para os meus pacientes, eu não estou aqui para comprovar que reencarnação existe. Eu estou aqui para te curar. Se o objetivo foi alcançado, ótimo. O nome que a gente vai dar à memória, indiferente. Saber se aquela memória foi real ou não, aconteceu de fato no passado, indiferente. Para mim, o trabalho é de cura. O nome já fica mais fácil de você Exatamente. entender, né? Por isso que até perguntei. Falei, é importante a gente falar até para esclarecer, né? Porque, e se de alguma forma o paciente traz, é porque está no inconsciente. Exatamente. Né? E aí, como você fala, pode ter a ver com ancestralidade, tudo bem que você não acredita em vidas passadas, mas você tem uma avó, uma bisavó, uma tataravó, e você tem uma linhagem aí, né? Então, existem memórias que talvez que inconscientemente podem estar te rondando aqui nessa vida, né? Sim. Eu sou uma pessoa mega fácil porque eu acredito em tudo, então... Eu também, eu só tenho medo. Eu sou resistente, eu tenho gente. um problema muito sério de conseguir me entregar. Ai, fala isso, Ju, isso é legal. De conseguir me concentrar, assim, sabe? Minha cabeça tá sempre, assim, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E é uma coisa, acredito, que exija muita concentração, né? Ou não? A gente conversa muito sobre isso também, porque já tivemos uma terapeuta espiritual no grupo, como tricoteira. E a Ju, ela fala, eu não consigo me entregar. Eu fui fazer lá uma terapia e, assim, eu queria me entregar mais, mas eu não consigo. Eu não conseguia, sabe? E eu já sou o contrário. Eu não sei se pela dança... não sei se pela dança. Não sei se pela dança mas a também. minha irmã, por exemplo, a minha irmã é uma pessoa que nunca tinha feito nada nesse sentido, talvez porque ela estivesse passando por um momento ali que ela se apegou em tudo, né?
E ela se entregou, assim, super. Ela veio, assim, falando mil coisas. Aí eu fiquei super frustrada, assim, por que eu não consegui, né? Eu até queria, mas não consigo, não consigo. Minha mente vai, assim, a mil. É muito louco. O quanto da entrega do paciente depende do resultado do seu trabalho, nesse caso? Vamos lá. Eu diria que não necessariamente a entrega do paciente. O resultado do meu trabalho depende do empenho do paciente no processo terapêutico como um todo. Tá. Porque não adianta, por exemplo, o paciente ir na sessão, conseguir fazer a regressão, eu fazer todo o trabalho de ressignificação da memória, depois trabalhar terapeuticamente tudo aquilo, se o paciente não se empenhar de fato modificar a sua vida. Porque o meu trabalho, ele tem um limite, eu vou até um certo ponto, eu não posso viver a vida do paciente por ele, não posso tomar, né, fazer as escolhas por ele. Então, o empenho do paciente no trabalho terapêutico é extremamente importante. Mas falando especificamente da regressão, é por isso que é importante você passar por um profissional que realmente tenha estudado e aprendido várias técnicas, visto toda a origem da terapia, porque assim, não existe só uma técnica para você conseguir regredir um paciente. Então, no meu consultório, eu faço uma anamnese muito bem feita antes de iniciar as regressões. Então, a gente faz aí pelo menos, sei lá, no mínimo de 4 a 6 sessões de anamnese, que eu vou entender todo o histórico de vida do paciente, desde a infância dele até a vida adulta, relacionamento afetivo, familiar, social, como ele era na escola, as características de personalidade dele. Eu brinco que eu faço uma devassa, assim, na vida dele. Não é chegar lá, senta aí que vamos ver tuas vidas passadas. E aí descobrir tudo. E aí depois disso, eu costumo marcar uma sessão chamada de sessão pré-regressão, que eu brinco, eu digo assim, é como se eu botasse o pirulito na boca da criança, quando ela começa a dar uma chupadinha e sentir o gosto, eu tiro. Mas para que serve essa sessão pré-regressão? Justamente para isso. Então, quem é a Juliana no processo? Eu já entrei. É uma pessoa visual, auditiva, sensorial, você vai ter dificuldade, você vai ter facilidade, você vai ficar com o pensamento acelerado na hora. Eu vou entender o que é que vai acontecer com você na hora da regressão. Para quê? Para que na regressão, de fato, eu utilize com você a melhor técnica, a técnica que mais vai se encaixar com você. Então, dentro desse processo, é feito todo um estudo, né, de quem é você, para ser utilizada a técnica mais assertiva com você, para que você consiga. Para você ter uma ideia, eu já fiz mais de 3.000 regressões e nenhum paciente nunca conseguiu. Isso que eu ia te perguntar. Qualquer pessoa consegue. Qualquer uma. E essa mesmo sua fala... Mesmo que tenha resistência. Mesmo. Porque no meu caso não é resistência, assim, não sei, talvez seja do meu inconsciente, né, de não conseguir. Mas eu, assim, se eu falar assim, eu tenho medo? Não. Entendeu? Não tenho medo, eu só não consigo realmente me entregar, me concentrar. Olha, eu já escutei essa fala. Eu ia falar que meu receio ia ficar com 2 problemas. O problema de agora. Não, sério, gente, né? André, não quero cortar vocês, mas a gente já chegou no final do primeiro bloco. A gente vai para um break e a gente volta nesse assunto, tá? Mas antes de ir para o intervalo, dá só uma olhadinha como é que foi a inauguração da nova unidade da WPS em São Paulo. WPS Performance, um centro de treinamento com 2 unidades em Santos, agora está chegando aqui em São Paulo. Hoje é a inauguração e eu vou mostrar tudo para vocês. Vou conversar agora com o Thiago, que é um dos sócios aqui do WPS. Thiago é médico, é atleta, mas eu fiquei sabendo que você é responsável por cuidar das pessoas aqui na WPS. Conta um pouquinho mais pra mim também. A gente funciona muito com material humano aqui, né? É muito importante a gente ter o aval tanto do nosso aluno quanto do nosso preparador físico. Né? E todo mundo está numa comunicação muito boa, todo mundo falando a mesma língua. E eu acho que em conjunto, indo para o mesmo objetivo, facilita a vida de todo mundo. E é o que a gente quer, sempre todo mundo indo para o mesmo objetivo da forma mais eficiente possível. Vou conversar agora então com a Lara Dourado, que é uma das sócias e CEO aqui da marca.
e é quem realmente põe a mão na massa e faz tudo funcionar, é isso? É isso mesmo, Van. Foi um baita trabalho, né? E aí a gente tem que, como a gente ainda é uma empresa pequena, apesar de ter 3 unidades, eu acabo fazendo toda a parte desde estratégia, então o crescimento da empresa, o passo de se tornar franquia e depois, não, vamos tornar rede primeiro e depois franquear, mas até pequenas coisas do tipo a obra que a gente fez aqui em São Paulo, enfim, tudo que a parte do financeiro um pouquinho, do marketing, a gente acaba sendo um polvo aí. Hoje a gente está no passo de ter a primeira unidade fora da nossa cidade, né? Então a gente primeiro experimentou um pouquinho dessa experiência de ter obra, de estar num espaço que não é dentro de um clube. Então realmente implementar uma unidade e depois a gente quer fazer mais 9 unidades, replicar esse trabalho na cidade de São Paulo e depois ir para outras cidades. Vou conversar agora com a Vanessa Montebello, que é uma das coaches do espaço, é isso? Sim, fundadora e coach da WPS. Ô, Van, eu queria que você contasse pra gente a questão do diferencial do treinamento. Eu já tive a oportunidade de entrevistar, conheço um pouquinho, mas acho legal a gente falar sobre essa metodologia, né? Legal. É uma metodologia que eu criei, né? Totalmente baseada num treinamento integrado. E a gente trabalha muito focado no que o atleta precisa. Então, desde uma avaliação inicial que a gente faz, a gente já detecta as necessidades dele. A gente tem uma equipe toda especializada que logo na primeira sessão a gente já faz uma avaliação funcional do movimento para entender se tem alguma disfunção muscular, articular, o que a gente precisa trabalhar numa parte mais específica. E aí, dentro do que esse atleta, da modalidade que esse atleta atua, a gente trabalha no bloco próprio da modalidade. Então, inclusive, as minhas atletas do futebol, eu trabalho muito focado, por exemplo, até na posição que elas jogam. Se é goleira, se é zagueira, se é lateral, no tipo de tenista, né? Qual o estilo de jogo de cada tenista. Então, eu atuo muito dessa forma. E os nossos coaches são totalmente também especializados. A gente dá treinamento periodicamente para eles. Então, nossa metodologia é padronizada. Acontece a mesma coisa em todas as unidades. Na verdade, o mesmo padrão. Mas cada aluno, cada atleta tem o seu próprio treino. Vou conversar com o Rodrigo também, que é um dos sócios aqui da WPS, que está chegando aqui em São Paulo, e você também é médico do esporte. Isso. Na sua visão, qual que é a importância da metodologia para os atletas? Essa metodologia da WPS, ela faz bastante diferença, porque cada tipo de atleta tem cada tipo de modalidade você tem um tipo de fortalecimento, tem um tipo de, como se fala, de preparação física, né? E a WPS, a metodologia da Vanessa, né? Ela consegue cobrir cada tipo de modalidade. Então jogador de futebol, jogador de tênis, eu sou remador, eu remo de canoa havaiana. Não, eu tô vendo que todo mundo aqui é médico, mas é atleta também. Com esporte. E eu trabalho com esporte, eu tive o prazer de trabalhar com a Vanessa, é um diferencial, né? Se você vê, tem alguns atletas aqui, são atletas, eles estão desempenhando, estão performando na modalidade deles, tá? É muito diferente de alguns outros tipos de academia por causa disso, porque ele foca em você. Atleta de futebol a vida inteira, e quando eu me formei eu não tive a experiência de estar atuando por conta do futebol, eu não conseguia fazer estágio, e aí eu conheci a WPS, eu me apaixonei pelo estilo e fui conversar com a Vanessa e com a Lara pedindo uma oportunidade para entrar como estagiária. Que legal. Mesmo já sendo formada, eu entrei como estagiária, aprendi muito com a Vanessa, com os professores, até que eu me tornei uma das professoras, né? Fiquei ali uns 2 anos como professora e depois peguei uma amizade muito grande com as meninas, né? Não só como funcionária e chefe ali, então eu acabei me tornando amiga das meninas, acreditava demais no projeto delas, né? No nosso projeto hoje, e veio a oportunidade de eu me tornar uma das sócias, abrir essa unidade em São Paulo, e eu topei
rapidinho e hoje eu tô aqui como uma das sócias da WPS. VMB também presente nessa inauguração. Vocês estiveram presentes na inauguração em Santos e agora aqui em São Paulo. Exatamente. Estamos muito felizes e honradas por estarmos juntas aí em mais uma inauguração. Acredito que teremos outras, né? Porque a WPS tem crescido cada vez mais, ainda mais pela inovação, né? Que ela é diferenciada mesmo no mercado. E nós estamos aqui muito felizes mais uma vez. Ô, Bia, mas é importante a gente falar sobre a VMB, né? Muitas vezes a pessoa até não sabe, fala, poxa, será que eu deveria contratar uma empresa para organizar o meu evento? Gente, a gente chega aqui e tá tudo pronto. Qual que é essa facilidade para quem vai trabalhar com algum evento? Evento corporativo, a gente trabalha geralmente quando são essas inaugurações com um projeto fechado. Então nós fechamos os fornecedores de acordo com a necessidade do cliente. Então é isso, a gente personaliza de acordo com o que o cliente deseja. E o cliente chega aqui e não precisa esquentar a cabeça com nada. Não, a gente chega, faz toda a parte de montagem, toda a parte de conferência, ver se realmente tudo que a gente planejou está de acordo para que tudo saia perfeito. A gente tem diariamente o contato ali com atletas, tanto da parte profissional como atletas amadores também. São pessoas que estão ali sempre buscando um melhor resultado, sempre buscando melhorar, evoluir na sua modalidade. E a gente, o nosso trabalho é esse, é contribuir ali com os nossos conhecimentos, tentar puxar o máximo daquele aluno, daquele atleta, para tentar evoluir as capacidades dele físicas, para que ele melhore no esporte dele, consiga êxito aí no que ele estiver pretendendo aí. Alegria estar aqui hoje com as meninas inaugurando a unidade de São Paulo. O método da WPS para mim fez total diferença no meu desempenho como atleta, o quanto eu tenho evoluído, principalmente por trabalhar muitas questões individuais da minha posição. Então isso tem refletido muito dentro dos jogos, dentro do trabalho que é feito aqui. Então eu estou muito feliz, muito mais motivada de estar aqui com a WPS em São Paulo. Ô Bia, a rotina, a gente sabe que a rotina de um atleta é puxada. Como é que você faz para incluir mais esse treinamento que você fala que tem um resultado tão bom para sua carreira? Tudo depende da planilha que eu tenho da semana dentro do clube. Normalmente a gente treina 3 vezes na semana, 2 períodos. Os outros 2 dias são os dias que eu encaixo os trabalhos aqui na WPS, que aí completam a minha semana de trabalho. Olha só, Carla é goleira do São Paulo e também treina aqui na WPS. Conta pra mim como é que é esse treinamento dentro da sua rotina como atleta. É um treino que eu faço 2 vezes na semana, me ajuda muito no dia a dia, na recuperação, e é um treino que a gente faz em conjunto com o clube, né? É mais um complementar do campeonato nacional. Estamos de volta então com o Tricotá, hoje falando sobre terapias regressivas, tá um papo mega informativo e curioso aqui, e a gente vai continuar falando. Saímos aqui do primeiro bloco, Ana falando que tem medo de ficar com 2 problemas. De agora e o de antes. Como é que é isso, Andréa? Bom, é exatamente por isso. Eu posso dar aquele spoiler do Pode, podcast? Claro. A Vanessa me convidou para fazer o podcast, né? E ela me ligou e falou assim: daria para passar por uma regressão para saber como é o processo para contar no podcast? E eu falei: não funciona assim. É exatamente por isso que eu bato sempre na tecla de que eu não faço regressões avulsas e que não confiem em profissionais que fazem regressões avulsas. Porque a regressão de memória é só um processo de rememoração.
Se eu chego aqui, te regrido, você vê uma memória traumática, eu dou as costas e vou embora, você vai ficar com 2 problemas. É um fato. O que você falou não é nenhum absurdo, é fato. Agora, se você tem um objetivo para fazer a regressão, então, eu tenho um problema pontual. A regressão vai ser feita para buscar a origem desse problema pontual. Descoberta a origem, é feito todo um trabalho terapêutico durante e depois da regressão. Então, não existe o risco de você ficar com 2 problemas se você está justamente buscando a cura do problema, o qual a gente está fazendo a regressão. Entende a diferença? É por isso que é importante não se fazer regressão. E eu dou sempre esse alerta nas minhas redes sociais, para todo mundo que me conhece. Não confiem em profissionais que, vamos fazer uma regressão para saber o que você foi na vida passada, ou o que aconteceu na sua gestação, na sua infância. Não façam. Aí sim, vocês podem ficar com 2 problemas. Tem mais uma coisa que até a gente conversa bastante sobre isso também, e eu passei por não uma vez só, mas já passei por várias vezes de constelação. Né? E a constelação não tem a ver também com espiritual, você também já fez, né? E eu já fiz algumas vezes, já fiz online, já fiz presencial, mas teve uma sessão que eu fiz com um determinado profissional que foi muito forte, o que apareceu ali. E não houve realmente um pós. Então aquilo ficou reverberando em mim de uma maneira que se eu realmente não fosse uma pessoa que já tivesse, como eu já procuro essas terapias, eu já entendo e sei que eu preciso resolver aquilo. Ia afetar demais a pessoa. Porque aquilo ficou muito forte e não teve um pós, sabe? Um cuidado, como é que você vai cuidar disso, como é que você vai tratar. Então, acho bem interessante. Eu falei isso na época porque eu não sabia realmente que era um tratamento, né? E aí vou até pedir para você esclarecer um pouco mais. Como é que funciona? Alguém que está em casa, se interessou, acha, poxa, acho que isso é interessante para mim. Existe um período, um tempo, ou isso não é determinado? Como é que seria um tratamento? Vamos lá, um tratamento completo. Vamos lá. Como eu contei aqui anteriormente, a gente faz as sessões de anamnese, tem a sessão pré-regressão, em seguida a gente inicia as regressões. Geralmente eu faço uma regressão que pode durar 1 ou mais sessões, a mesma regressão, depende da memória. Finalizando aquela regressão, a gente vai trabalhar terapeuticamente o que foi visto naquela memória. E aí a gente vai fazer uma avaliação, como você ficou. Tem pessoas que de cara se curam? Tem. Mas é exceção, não é regra. Geralmente a pessoa melhora, sente uma melhora significativa. A gente precisa fazer uma nova regressão, trabalha terapeuticamente aquela regressão e assim sucessivamente até que se obtenha a cura. E para quê, né? Por quê? Quando procurar a terapia regressiva? Para resolver qualquer tipo de problema. Então, problemas de relacionamentos sociais, afetivos, no trabalho, propósito de vida, autoconhecimento, doenças médicas, doenças sem explicação médica, qualquer tipo de problema, ansiedade, depressão, tudo. Às vezes não é só um problema, né? Não, Nunca olha, né, amiga? A terapia regressiva é conhecida por ser uma terapia breve. Ela tem uma duração de pelo menos 6 meses e de no máximo 2 anos. Isso é legal, a gente saber. 6 meses. No mínimo 6 meses, no máximo 2 anos. Nunca, acredito que eu tive uma única paciente de centenas, que eu acho que eu passei mais de 1 ano para resolver a primeira queixa que ela trouxe no consultório. Tirando essa paciente, todos resolveram a primeira queixa em menos de 1 ano. Só que, né, é como a doutora Juliana falou, existem muitos problemas. Então, como a paciente resolve, de certa maneira, rápido a primeira queixa, eu escuto muito isso. Então, aproveitando que eu tô aqui, agora vamos trabalhar tal coisa, vamos. Aí você resolve. Não, mas aproveitando que eu tô aqui. E nessa eu tenho um paciente 2, 3, 4 anos comigo, porque sempre tem algo para resolver. E a vida da gente é dinâmica, né? Vão aparecendo novos problemas, novas situações, e você aproveita que tá na terapia para ir tratando. Mas que aquela queixa inicial que trouxe o paciente foi resolvida nos primeiros meses. Muito legal. Isso é até interessante, porque aí agora eu acho que eu consigo até reformular o meu medo. Eu acho que o meu medo era de ver de fato a vida passada, assim, como eu morri, não quero saber isso. Só que eu fiz não sei se pode chamar de regressão, mas eu tive alteração de consciência, fui muito bem conduzida, e eu tratei a apatia, ou seja, é um tópico da vida que você pode tratar ali. E foi na hora que me veio, assim, de estalo para tratar,
fiz toda a linha da vida, né? Então eu fui voltando para descobrir onde foi a primeira vez que eu senti o sentimento da apatia. E aí eu fui ver que foi com 3 anos, quando meu pai faleceu, e minha mãe senta para contar que meu pai faleceu para mim e para minha irmã. Eu, uma criança, assustei, e ela ficou apática comigo e com a minha irmã por uns 2, 3 anos. Obviamente, uma mulher, o marido saiu para trabalhar, não voltou, uma criança de 2 anos, uma criança de 5. E ali eu entendi. Só que vi, né, tudo que aconteceu ali, de fato, ela sentando na cama, tudo, perfeitamente. Tratei isso, saí rindo, não, né, hoje não sou mais uma pessoa apática, só que eu fui perguntar pra ela foi exatamente isso que aconteceu, sem saber de nada. Isso é muito comum. Eu falei, meu Deus do céu. Isso é muito comum durante as regressões, a gente vê memórias dessa mesma vida, né, que a gente não tem consciência. Eu posso contar 2 casos breves? Pode, depois eu ia pedir para você contar também a sua história pessoal, porque você... Mas pode ir lá, vamos lá, acho muito interessante. 2 casos breves. Eu tenho uma paciente, cerca entre 45 e 50 anos, que me procurou, que sofria de enxaqueca desde a infância. E ela chegou num grau que ela já nenhum remédio fazia efeito nela, ela tinha enxaqueca diariamente, ela é enfermeira. Se ela estiver assistindo a gente agora, ela vai saber que é ela. E com 4 meses de terapia, ela saiu totalmente curada da enxaqueca. Ela ainda tem dor de cabeça? Tem, num nível normal que todos nós, né, que a maioria das pessoas tem. Mas ela não sofre de enxaqueca diariamente. E ela foi numa memória em que ela era bebezinha, devia ter meses de vida, uns 6 meses de vida. Tá vendo, Ana? Não foi vida passada. Não foi vida passada. E que ela presencia uma discussão entre o pai e a mãe, e o pai chacoalha ela. E naquele momento, ela se assusta muito. Sim. Naquele momento, foi a primeira vez que ela sentiu a dor de cabeça por causa do chacoalhão. E depois disso, ela permaneceu com enxaqueca o resto da vida. Então, a gente viu essa memória. Ela fez praticamente essa única regressão. Ela foi um caso que ela se curou na primeira regressão. Então, a gente voltou nessa memória, ressignificamos, ela teve uma melhora significativa da dor de cabeça. A gente chegou a fazer mais uma regressão, mas que apareceu algo que tinha a ver com a personalidade dela, não necessariamente a ver com o problema da enxaqueca, mas ela foi progredindo, melhorando, melhorando, melhorando. Um mês depois da regressão, olha, não tive mais dor de cabeça nesse mês inteiro. E isso é inédito, porque durante a minha vida eu nunca passei um dia sem ter dor de cabeça. Falei, olha, você vai de alta, se as enxaquecas voltarem, você me procura. Até hoje ela nunca me procurou e a gente sempre se fala, ela fala, não, a enxaqueca acabou. E é surreal, porque comigo foi exatamente assim, eu entrei no salão uma Tainara e saí totalmente outra. É como se fosse um passe de mágica, né? Mas isso não é comum, Tainara. Esse caso que eu tô contando e o seu não é comum de acontecer. Sim, tanto que a pessoa que estava conduzindo falou. Ela falou, não, pode ser que em algum momento, só que eu falei, ele me pergunta até hoje, ele fala, tá, mas e como que tá? E ele percebe, a gente se vê bastante. E ele fala, gente, mas que loucura isso. E a equipe toda fala, então, de fato, acho que foi porque eu tinha confiança e me entreguei, entendeu? Então, acho que é isso, eu fui conduzida muito bem, eu fui tendo uma confiança muito boa ali, nessa hora eu mergulhei de Mas posso falar, até quem tem confiança e não se entrega, no momento em que consegue entrar na regressão, automaticamente, não tem essa de você estar imersa na regressão e ficar pensando, não vou me entregar, não vou. Você se entrega. Não. Naquele momento de, sei lá, de repente tá chegando num ponto, pegando num ponto que é difícil, porque, por mais consegue bloquear, assim, não quero ver isso. Consegue bloquear antes de começar a ver a memória. Depois que você começa a ver a memória, geralmente corre naturalmente. No momento ápice da memória, você pode bloquear porque a dor é grande de rever aquilo? Pode, mas você consegue, você faz, você se entrega e você sai da regressão pensando, meu Deus, o que eu mais escuto, o que aconteceu aqui? Então, assim, isso que você me falou, de pacientes chegarem no consultório, estou procurando a terapia regressiva, mas logo avisando, tenho transtorno de ansiedade, sofro de pensamento acelerado, não vou conseguir, sou muito agitada. Eu só faço, você vai conseguir. E a pessoa acha que... Não, você vai ver, eu não vou. Você já teve algum paciente que não conseguiu? Não, nunca tive. Mas eu não vou conseguir. Tá bom, então. E chega na hora, a pessoa consegue. Então, não tem como. De uma maneira ou de outra, você vai conseguir. E aí, nesse caso, a responsabilidade é sim, bastante minha, de tentar encontrar a melhor indução, a melhor forma para trabalhar. Eu acredito que seja muito comum, né, esse tipo de paciente, porque... Hoje em dia, quem não sofre de ansiedade, quem não é acelerado? Então, acredito que seja... Você sabe que eu tive um paciente
que ele era tão concreto, que eu falava assim, ele teve muita dificuldade de fazer a regressão, mas ele conseguiu. Eu falava assim pra ele, olha essa cadeira, e mostrava uma cadeira que tinha lá no consultório, ele olhava, eu dizia, fecha os olhos e imagina a cadeira. Ele dizia, eu não consigo. De tão concreto que ele era. Ele foi o paciente que mais tardou em conseguir fazer a regressão, mas fez. Fez, conseguiu, viu uma memória assim super, foi fantástico. Então, e você consegue controlar, igual ela falou, meu medo é eu saber como que eu morri, eu não quero saber. Você consegue controlar até que ponto ela vai ver essa memória? Olha, eu já... Tá. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, eu vou determinando se você avança na memória, se você retrocede, dependendo em que ponto você tá da memória, pra gente entender o todo. E sim, meio que é uma regra, a gente vê, no caso de uma memória desconhecida, a gente vê a morte, porque aquele momento da morte pode ter muito a ver... Sério? Vocês têm um medo de... Mas já morreu, então, mas é que é isso, eu acho que eu queria deixar ele lá, entendeu? Eu queria fazer a progressão mesmo. Na verdade, eu tenho medo de morrer nessa vida, mas todas as mortes que eu já tive, eu não tenho problema nenhum de saber. Ah, não, até porque você aconteceu o quê? Não tenho medo de saber. Eu só não queria saber. Imagina, você vê levando um tiro. Olha, já soube de algumas. Você já sabe coisa que pode influenciar, por exemplo? E algumas foram bem traumáticas. Às vezes, não necessariamente a morte em si. Às vezes, o último pensamento que você tem antes de morrer. Por exemplo, nossa, que loucura. Cria uma crença. É verdade isso. Em vida passada, como é que você... Eu não quero saber. Mas olha só que interessante. Às vezes, o último pensamento que você tem... Eu vou dar um exemplo bobo, assim. Você tá lá, sei lá, numa cama de hospital, não tem ninguém ali com você. Antes do seu último suspiro, você pensa, ninguém me ama, eu tô aqui abandonada. Você cria um exemplo. Você cria uma crença ao redor disso, uma falsa crença, e você traz essa crença para a vida atual. Aí, na vida atual, por exemplo, você é uma pessoa com baixa autoestima, que você acha que ninguém te ama, que você acha que você tá sempre em segundo plano, que você não é importante. Então, ressignificar esse simples pensamento que você teve muda toda a sua trajetória na atualidade. Continuando esse mesmo raciocínio, é importante você saber e todo mundo saber que o momento da morte, por pior que seja a morte, nunca é um momento doloroso. Você acredita que é muito pior se ver nascendo do que morrendo? Pasme. Eita, essa vai ficar aqui, ó, meninas, espera aí, essa vai ficar, a Andréia vai ter que fazer mais uns 3 programas aqui com a gente. A gente vai pro nosso quadro Minuto da Especialista, para os nossos agradecimentos e eu já volto aqui pra gente fechar esse assunto. Um quarto precisa ter estilo e aconchego, e tudo começa na cabeceira. Eu sempre projeto a cabeceira de 60 a 70 centímetros acima da cama, dependendo da estatura do cliente. Isso para ele não ficar com a cabeça ou com as costas direto na parede. Note que esse quarto ele tem uma decoração bem intimista e mais escura. Por isso, eu coloquei um espelho bronze acima da cabeceira, que ele passa despercebido, porém ele não deixa de ampliar o espaço. Uma peça coringa que faz total diferença no espaço é essa daqui. Na parte superior, ela é toda estofada, fazendo vez de recamier, e ela também é um baú. Quando você abre essa parte superior, ela vira um espaço para você colocar edredons, travesseiros ou qualquer utensílio do seu quarto. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço e também serviços de marketing para divulgação do seu evento. Tudo prontinho, você chega lá e faz o seu evento. Alhambra Móveis e Caioa, 2 empresas super consolidadas aqui em Santos que são responsáveis pelo nosso cenário, e também Clínica Mitra, que é referência em terapias injetáveis e hormonais da nossa tricoteira Mitra. Agradecer também aos nossos parceiros, Les Alés Santos, que fica ali no Shopping Praia Mar, que está me vestindo, e também calçados hoje, hein? Aliadas Semijoias, elegância e bom gosto para realçar a beleza feminina. Então, todas essas peças lindas que vocês estão vendo aqui, Aliadas Semijoias.
Agradecer também a penteadista Andriele Cabral, que está sempre aqui no estúdio, cuidando do meu cabelo, para me deixar ainda mais bonita para o programa aqui para vocês. Alice Salazar, que fica ali no Shopping Parque Balneário, cuida da beleza das tricoteiras e hoje também fazendo a minha maquiagem aqui para o nosso programa Tricotar. Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais, que vai trazer toda a visibilidade que você precisa aí para o seu perfil. E a Clínica Juliana Costa, da nossa tricoteira, que também tem os melhores tratamentos em harmonização facial. Então, depois dos nossos agradecimentos, temos aqui hoje a nossa tricoteira expert, que é a Tainara Moraes, que vai trazer um insight pra gente aí. Vai, Pensando Tainara. em tudo isso aqui, né, que a gente conversou e escutou, eu acho que o que fica disso é pra gente não regredir nas redes sociais e sim progredir. Então, sempre fazer e se colocar ali na melhor versão de pensar no futuro e parar de focar no que passou. Deixa o que vai ter pra frente, que é onde a gente tem que, de fato, olhar. Acho que é isso. Que maravilha. Gente, infelizmente, né, eu preciso falar, infelizmente, chegamos ao final desse programa, gente. Eu acho que tem que ter parte 2 com a Andréia. Também acho. Ju, obrigada. Fala um pouquinho das novidades do teu trabalho. A gente está agora criando novos protocolos, então, pensando aí em prevenção mesmo, né, em gerenciar envelhecimento. Eu falo muito para os meus pacientes, olha no espelho, você gosta do que você está vendo? Então, se você gosta do que você está vendo, tem que fazer alguma coisa para continuar assim, né, e não esperar ficar ruim para depois regredir. Tem que progredir, né? Tem que progredir, então... Né, brincadeiras à parte é isso, trabalhando muito com estética regenerativa para isso, para a gente manter aí o que tem, e claro, tratar quem não tratou, né, quem não preveniu, então os protocolos vão ajudar muito aí nesse sentido. Maravilha. Ana, tem novidades? Ana tá muito reflexiva ali. Esse programa, ela já tá ela mesma fazendo a regressão. O que eu vim fazer? Ela tá regredindo na hora que ela tava na casa dela. O que eu vim fazer aqui nesse programa hoje? É bom que ela já faz uma regressão espontânea. Acho que eu fico assim, não, por enquanto não, Vã. Eu acho que a questão é continuar progredindo mesmo. Você tá falando bastante sobre posicionamento de advogados, né? Acho que isso é bem importante. Então, dá um recado para os jovens advogados que estão aí. Eu acho que a Tainara sempre fala, né, do posicionamento digital. Eu acho que para o advogado é muito importante, né? A partir do momento que eu me posicionei no digital, mudou a minha advocacia. Então, eu acho que quem não está advogado, jovem advogado, eu acho que já tem que começar, antes de abrir escritório, se posicione no digital. Então, às vezes o pessoal espera ter a agenda cheia para se posicionar. Eu acho que você tem que se posicionar para ter a agenda cheia. Que legal, Ana. Muito bom. Tá, e sei que você já fez o seu insight, mas fala das novidades do teu trabalho também. Da Ana, as minhas, então, por favor, me chame. E acho que é isso. E falar em progredir e regredir, eu progredi porque agora eu tenho uma parceira que me veste, então é a Carla Buarque, então quero agradecer, Carla Buarque Concept, e acho que é isso. Maravilha. Andréia, mais do que um prazer ter você aqui, te admiro muito como profissional, teu trabalho, quanto ele é sério. E desde a primeira vez que eu te entrevistei, eu falei, você tem que estar aqui também para poder falar mais. Então, obrigada. Deixa o teu recado final para o nosso público. Obrigada pelo convite. E eu queria dizer para as pessoas que se interessam pela terapia regressiva, que foquem na vida de vocês hoje. A terapia regressiva, ela é um recurso para a sua progressão agora. Então, progrida agora. Queira fazer diferente agora. A gente nunca vai poder mudar o nosso passado, mas a gente sempre pode começar a fazer o nosso futuro, nem que a gente comece hoje. Ai, que incrível, Obrigada. gente, que maravilha, mais um programa maravilhoso. Você já sabe, toda terça-feira tem Tricotar aqui na TV Cultura Litoral, reprises aos domingos e também a qualquer hora, a qualquer momento, você pode nos assistir também aí no YouTube. Obrigada, meninas, e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.